Alessandra, eu sou jornalista do Sindicato da Fiocruz e sou doutoranda em Ciências Sociais pela PUC-Rio. A minha área de atuação é em gênero e representação política. E eu vou falar para vocês hoje algo incrível que eu postei no Instagram recentemente, falando da série Coisa Mais Linda, e teve um sucesso. O pessoal adora essa série. E essa série, pra mim, também é uma coisa mais linda. Por isso eu vou falar para vocês hoje 6 coisas que você pode aprender com Coisa Mais Linda. A primeira coisa que você pode aprender, que eu achei muito interessante e muito relevante para os dias atuais, apesar de ser uma série antiga, você pode aprender com ela que há uma diferença entre questões de opressão relacionadas às mulheres num contexto social. Vamos dar exemplo, as duas personagens principais das amigas, você vai ter ali a Maria Luísa e você vai ter a Adélia. O tipo de opressão que a Maria Luísa vive existe, é real, e a luta dela para conquistar por conta própria tudo o que ela desejou, de sair da sombra do pai e do marido, de conseguir abrir a casa de show, a casa para ter música e ser autônoma, de fato é muito válida. E até hoje, às vezes, isso traz dificuldades para as mulheres. As pessoas duvidam da capacidade, as pessoas criam empecilhos, tentam passar a perna, fazem um olhar de ingenuidade, enxergando a mulher como inferior. Então, assim, de fato, a opressão que ela vive é muito, não vou dizer digna, mas assim, a luta contra essa opressão, ela é válida. Porém, a personagem da Adélia mostra a diferença que existe. Porque, assim, a gente tem a autora Angela Davis que fala disso. O livro dela é Classe, Raça e Gênero. Não sei se está na ordem certa. Mas esse livro dela é muito legal e fala sobre isso, porque assim, são condições de opressão que a gente utiliza um termo para falar que é interseccionalidade. Tenta falar 3 vezes rápido, duvido que você consegue. Mas é que essas opressões é como se elas se somassem. Então, quer dizer, as condições que a Adélia vive por vir de uma outra classe social e principalmente pela cor da sua pele, dificultam ainda mais ela conquistar as coisas. E você pode ver na segunda temporada da série, que o ex-marido da Malu volta, isso não é um spoiler, porque logo acontece nos primeiros episódios, e ele trata a Adélia como empregada, assim, hoje eu dispensei a Adélia pra vocês irem à praia. Como assim, amigo? Você dispensou quem? A dona do estabelecimento? Você não fez nada pra ajudar aqui, dá licença. Por aí vai. Então ela vive várias situações que não só a questão dela ser mulher, mas a questão também do racismo tá lá latente. E eu acho que, assim, essa série traz essa temática e eu acho isso ultra importante. A gente não pode deixar de falar disso. Por isso é muito legal, porque ela não minimiza as situações vividas pela Malu, que veio de uma família que tinha dinheiro e que não vive o racismo como vive a Adélia. Ela mostra como situações diferentes, tipos de opressão diferentes. E é importante a gente destacar isso também, porque o feminismo negro vem derivado disso, de que as situações que as mulheres viviam, principalmente nos Estados Unidos, que as mulheres brancas viviam, que eram as patroas, era muito diferente dos problemas e dos desafios e da terrível violência que as mulheres negras viviam, principalmente antes dos direitos civis. Então a gente tem que apontar exatamente esse caminho. É muito importante que isso seja dito. Essa é uma primeira questão que me chama a atenção nessa série, que eu acho muito importante de falar. Outra segunda coisa, para além da opressão de gênero, que é muito forte e é muito marcante, ela mostra e dá um entendimento pra gente da gente sempre acreditar nos nossos sonhos e nunca ouvir as pessoas que jogam a gente pra baixo. E a gente, às vezes, tem essa tendência, né? Já tem um medo, uma insegurança, alguma coisa acontecendo. Aí, o que acontece? Chega alguém e fala assim, você não é capaz. E isso acontece também por uma questão de gênero. A gente vê alguns momentos que falam, isso não é coisa de mulher. Pelo amor de Deus, o que você quer fazer? E aí,
eu tô falando disso dos sonhos, eu vou já pro meu terceiro ponto, que é o seguinte. Tem um trecho que me pareceu que a Malu talvez iria recorrer a um relacionamento como forma de retomar o clube dela. Eu achei que isso poderia acontecer. Eu já tava assim, ai, não, como assim? E ela consegue dar a volta por cima, fazer uma coisa incrível e enganar o marido e retomar o clube, assim, spoiler, alerta de spoiler total. E a partir disso, eu achei muito maneiro, muito, muito legal, porque assim, eu acho que todas as mulheres podem falar isso, assim. Muitas vezes nós não somos respeitadas quando estamos sozinhas. Eu já vi, assim, por exemplo, até mesmo por outras mulheres, que acabam, às vezes, refletindo o machismo, repassando atitudes machistas. Como, por exemplo, quando a esposa ou namorada de um amigo te trata diferente quando você arruma um namorado. Isso é muito comum. Então, assim, enquanto você tava solteira, você era uma grande ameaça pra ela. Aí depois que você arrumou um namorado, um companheiro, um marido, o que quer que seja, você tem outro valor. Porque você já tem alguém e você não vai tentar roubar o homem dela. Então, assim, são coisas que a gente cresce na sociedade acreditando nisso. A culpa não é dela. E, assim, a gente tem muito que se conscientizar pra não ficar repetindo esses padrões que de fato acontecem. Então, assim, a série mostra isso, porque ela dá a volta por cima sozinha. Ela não precisa de uma bengala no relacionamento. Isso é muito importante ser dito. Por quê? Vamos chegar no quarto ponto. Às vezes nós, mulheres, tendemos a ter relacionamentos que a gente quer ou se aparar nele, ou pelo contrário, virar como se fosse mãe do namorado do marido, cuidar do cara. E essa série também não mostra esse tipo de atitude. Mostra uma independência das mulheres no relacionamento interpessoal, no relacionamento amoroso também. Que elas, por mais que elas possam se mudar, ou ir para outro lugar, ou executar outra coisa que o cara vai fazer, elas vão porque elas querem. Isso é muito importante. Porque você pode, é claro, assim, ai, meu marido vai para o emprego em outro lugar, eu quero ir junto, você vai. Assim, não existe um feminismo que te faça acreditar que você tem que seguir somente o seu caminho e o cara que vai atrás, o cara que lute, não é isso. Ninguém tá dizendo isso. Mas a questão principal você tem que estar consciente do que você quer. E executar esse seu querer. E no relacionamento tentar negociar isso. O querer de cada um. E respeitar um ao outro e a si mesmo. Muito importante. Então, assim, elas respeitam a individualidade de cada uma. E isso é muito interessante. E aí, eu como jornalista, vi algo também muito incrível, assim. A gente vê um alerta de spoiler de novo, a gente vê um tribunal, um julgamento pela morte da amiga que morreu, que foi assassinada no último episódio da outra temporada. A gente vai ver o julgamento e colocam ela como... falam de aborto e colocam ela como a vilã da história da própria morte, sendo que alguém tirou a vida dela com um tiro na frente das pessoas, com testemunho. O cara admite que ele faz isso. E ainda assim tá tudo bem. Ele pega uma prisão, assim, que a gente chama pra inglês ver. Uma prisão só pra constar. E, de fato, essa é uma questão muito relevante da gente falar, porque, assim, o aborto é um assunto ainda muito polêmico, muito difícil de ser conversado, mas ainda assim a gente tem que prezar pela vida. Quem acredita que o aborto não deve ser legalizado por conta da vida, a gente deveria prezar pela vida dessa mulher também, principalmente, que ela já tá aqui. E aí o tribunal todo vai diminuindo as outras mulheres por escolhas que elas fizeram na sua vida pessoal. E olha como isso é recente. Quantas vezes a gente olha ao redor, julga alguém, ou você vê uma mulher sendo julgada por atitudes que ela tem na vida particular dela.
porque ela fica com o que ela deixa de ficar, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, o que isso tem a ver? E aí você pensa todas as atitudes que são comentadas ali como problemas e como algo que essa mulher perdeu a credibilidade. Por isso, se você tentar pensar que é um homem, assim, ninguém nunca ia dizer isso. Ia ver isso como um problema. Então, de fato, o julgamento dói muito. E ainda assim, aí que eu falei, eu como jornalista, vou chegar no 6º ponto. Elas vão... A Tereza, que é a jornalista, vai pra rádio, ela tranca a porta, muito doida, ignora o chefe dela e vai lá e põe a boca no trombone. Fala tudo que ela sente, fala quem foi a amiga dela, como aconteceu isso. E ela usa daquilo para dar voz. Como é importante a gente ter mídia para dar voz às pessoas. E qual o papel da mídia se não dar a voz às pessoas e as diferentes narrativas? É muito, muito importante a gente falar disso. Eu entrevistei recentemente numa live no Instagram, confiram lá, por favor, uma jornalista que tem um portal antirracista, que é a Thaís Bernardes. O portal se chama Notícia Preta. A partir disso, você pode perceber a importância de você ter esse tipo de comunicação. Porque a comunicação pode diminuir as pessoas, a forma como a gente trata, a forma como a gente fala, tanto que a gente pode ver no julgamento. Até mesmo chega aos jornais de uma forma muito negativa, mas assim, no julgamento deles, a gente vê claramente o agressor como o homem que comete feminicídio, ele de fato está sendo poupado de uma justiça. Ele de fato está sendo poupado de ser julgado, porque um ou outro comportamento da mulher dele é considerado inadequado para aquela época. Tanto que é difícil para Maria Luísa abrir o clube e tudo mais, ela e a Adélia, porque a mulher, ela pertence ao marido. Então, isso legitima ainda mais o feminicídio. Porque se eu tenho esse copo, essa taça, e ela é minha, eu faço com ela o que eu quiser. E aí? Mas eu tenho uma pessoa. Quando ela é minha, será que eu posso fazer com ela o que eu quiser? Então a gente entra em questões muito sensíveis nessa série. Questões que, assim, eu acho essa série maravilhosa por isso. Porque traz esse debate, traz essa reflexão, vamos pensar sobre. E, portanto, assim, eu indico muito essa série, como ela não é baseada em personagens. Alguns personagens se assemelham com personagens reais, mas ela não é pautada em uma história real. Mas, assim, ainda por cima, essa série trata de bossa nova, de MPB. Eu sou uma apaixonada, fiquei assim, maravilhada. É uma série muito, muito interessante, é uma série brasileira, tem uma qualidade, tem uma fotografia bonita. É uma série assim, com um roteiro engraçado também, não trata só dos problemas. Então assim, e muito disso, vamos viver hoje, vamos sonhar e vamos realizar. E se alguém virar pra você alguma vez, como já deve ter acontecido, e falar, você não vai conseguir fazer isso. Você não vai. Isso não é pra você. Você olha pra essa pessoa, deixa ela passar. E faz o que você quer fazer. Luta pelo seu. Busca o seu sonho. Faz o que você decidiu fazer. Isso é muito importante. Até porque se um dia você se arrependeu, pelo menos você tentou. Você chegou lá e botou a cara a tapa. Isso assim, elas fazem e elas botam a cara a tapa, cumprindo todas as consequências e dificuldades. A série retrata, assim, lindamente isso. Assim, mesmo uma vindo de família rica, ela vive dificuldade porque ela é totalmente deixada. O pai não ajuda, o ex-marido volta e atrapalha mais ainda. Ainda tem a questão do filho dela que ela já tinha, que não deixa. E assim, essa série também trata de uma certa libertação sexual feminina, que é no início dos anos 60. Assim, maravilhosa, coisa mais linda. É uma coisa mais linda real. Assistam. Essa é a minha dica de hoje. E, por favor, se vocês gostarem, por favor, curte, compartilha, se inscreve. Vamos tentar aí também, todos vocês, todos e todas, lutar pelos seus sonhos. Nunca se esqueçam disso. Nunca deixe alguém olhar pra você e falar: ah, você não consegue. Porque você é mulher, porque você é negro, porque você é índio, porque você, porque você é pequeno, porque você não tem capacidade no olhar daquela pessoa. Porque, assim,
vários sonhos dependem da nossa... Claro que todo mundo tem dificuldades, e dificuldades diferentes. Viemos de um Brasil muito desigual, que não tem oportunidades iguais para todos e todas, mas a gente tem que, assim, olhar e visualizar nosso sonho e fazer como a Maria Luísa, a Adélia, a Tereza, lutar pelo nosso espaço. Isso é muito importante, porque se não tivessem mulheres tais como elas e tais como foram outras mulheres que a gente sabe que lutaram pelos nossos espaços, a gente ainda ia viver uma situação pior ainda. Não ia ter Lei Maria da Penha, por exemplo. Olha como é recente a Lei Maria da Penha. Então, assim, uma mulher foi assassinada. Isso é feminicídio. A gente vê isso nessa série e isso é tão atual, essas taxas só aumentam no Brasil. Ou se a gente vê algum dado, assim, nunca positivo. Então, assim, a gente tem que se conscientizar mesmo e passar a informação à frente de que isso não é normal. Acreditava-se muito, e isso vai, assim, dessa época até muito recente, até os anos 2000. Dizia-se aquilo, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas, assim, o Estado tem que meter a colher. Você, vizinho que tá ouvindo, tem que meter a colher. A delegacia tem que meter a colher, porque não pode. Um homem que é capaz de bater numa mulher, a gente não sabe o que ele pode ser capaz de fazer. Então, de fato, essa série, assim, traz temas pesados, mas temas que a gente tem que pensar para mudar a nossa realidade. Meu recado tá dado, meu cabelo tá despenteado. E eu peço para vocês, sigam, curtam e comentem. Vocês assistiram a série? Gostaram? Eu dei spoiler? Vocês estão com raiva de mim? Me diz. Vocês gostaram desse tipo de conteúdo? Comentem aqui embaixo, por favor. Um beijo.